né? E assim, o motivo de eu trazer, eu pedi para trazer a banda de pagode aqui, é que o pastor Caio falou, eu tenho uma banda de pagode. Eu falei, eu não acredito, pastor Caio. Quem conhece o pastor Caio, é o tradicionalzão. Eu falei assim, banda de pagode, eu tenho que ver um negócio desse, porque tem hora que a gente é tomé, né? Eu falei, não, eu preciso ver. E eu vi que ele estava ali. Só que ele estava no lugar do altar ali, que está meio, falei, vai cair no buraco, ele vai afundar ali. Então que Deus abençoe sua vida, pastor Caio. Obrigado, Santo. Grupo abençoado. Eu vi ali umas pessoas, a Fabiana, pensei que ela ia sair lá, né? Estava ali e tal, eu falei, vai sair sambando a qualquer hora aqui, né? Mas ela se segurou, o Júnior ficou ali do lado para ela não sair, senão ele ia sair igual aqueles, né? Aqueles bonequinhos que dá corda. Deus abençoe, Deus te use, tá bom? Vocês já viram muita coisa na vida, mas um pastor tocar surdo e pregar depois é a primeira. Eu tenho plena certeza que vocês não viram. Quero agradecer o pessoal que me acompanha. E é muito bom poder louvar a Deus e ir quebrando paradigmas, e quebrando coisas. Uma semana de avivamento, o avivamento ele produz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não pode pensar no avivamento numa coisa triste. Sim, o confronto do pecado é real, e isso nos entristece. Mas Coríntios, quando Paulo escreve, ele diz que a tristeza do mundo produz morte, depressão, angústia, suicídio. Mas a tristeza que o Espírito Santo provoca em nós é a certeza de estarmos longe de Deus. E quando essa tristeza nos pega, ela vem do Espírito, é para produzir algo bom, que é para quebrantar, para ver confissão, para ver entrega, abandono de pecado. E aí, sim, Deus, Ele nos confronta pela palavra, nos conforta pelo Espírito, nos restaura na cruz de Cristo. Amém? Então é isso. Louvar a Deus em samba realmente é algo estranho, mas que seja samba, forró, moda de viola, rock and roll, heavy metal, clássicos, tantos que sejam tantos, que toda língua, que todo instrumento louve ao Senhor. A palavra é clara, todo ser que respire, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 37, agora vamos ver o pessoal da escola bíblica achar rapidinho, quem for achando vai ficando em pé. Vou verificar quem vem na escola bíblica. Ezequiel 37. Eu não pedi nem Abacuque. Quando você pede Abacuque, Sofonias, aí é o desespero. Já pedi para o pessoal achar o livro de Ezequias e teve gente que ficou em pé. Abra no livro de Ezequias, capítulo 5. O cara levantou, Sandra. Eu falei, você pode ler para mim, irmão, o versículo? E ficou sem graça, entendeu? Então, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Todo mundo aí? Achamos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. E ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Porém tendões, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como Ele me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, e cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como Ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então Ele me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os
nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Até aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pelas tuas palavras, eu quero que cada pessoa aqui nessa manhã encontre conforto no Espírito de Deus, que saiamos daqui cheios da presença do Senhor e verdadeiramente tocados pelo seu Espírito Santo. Por isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A escatologia de Israel, a escatologia da igreja, e entre essas duas histórias, o Pentecostes, que é o que nós estamos vivendo. Me permita entrar um pouquinho nesse campo da história. Na primeira vinda de Cristo, ele realiza 3 festas judaicas nele: Páscoa, primícias e tabernáculos. Aliás, tabernáculo, Páscoa, primícia e plantio e colheita. Certo? Ele morre, Páscoa. Ele é sepultado, como se planta uma semente. E ele depois é ressuscitado com a festa da colheita. Nós estamos no intervalo entre as festas do outono e da primavera. Porque nas 7 festas judaicas, 3 ele cumpriu na primeira vinda dele. Uma a igreja está cumprindo, que é o Pentecostes. E na volta dele, ele vai cumprir as últimas 3, somando assim as 7 festas que Israel celebra Deus. E nós vivemos o quê? Nós estamos vivendo o Pentecostes. O Pentecostes é o derramado do Espírito de Deus, como disse Joel, sobre todo o povo dele, até que ele volte. Na segunda volta de Cristo vai soar a trombeta, a festa das trombetas. Ele vai restaurar todos os corpos, tabernáculos. Nós vamos tabernacular, nós vamos ter nosso corpo de novo glorificado. E por fim, o juízo final. É muito bacana quando você começa a entender que não há um deslize, ou não há um desligamento das promessas de Deus no Antigo Testamento cumpridas no Novo. Não há. E quando eu olho para o texto dos ossos secos, e foi um período de muito estudo meu, principalmente para entender essa questão da aplicabilidade, certo? Da ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Quando eu me deparei com esse texto, você imagina várias aplicações e vários cumprimentos dessa lei, vários cumprimentos desse decreto de Deus. Chamou Ezequiel. Quem é Ezequiel? Um profeta e sacerdote, um dos poucos que uniram as duas funções. Só Cristo uniu as 3: rei, sacerdote e profeta. Só Jesus. Mas Ezequiel tem os 2 casos. E é uma época interessante, que enquanto Jeremias está em Jerusalém, certo? Com o remanescente que ficou, crianças, velhos e aqueles que não serviam nem para ser escravos na Babilônia, Daniel é levado com os moços e inteligentes e os filósofos, os pensadores judeus, para dentro do palácio, e Ezequiel é banido às margens do rio Tel Aviv. Tel Aviv. Qual é a capital de Israel hoje? Você sabe me dizer ou não? Tel Aviv. Aonde as margens do rio, que deu o nome ao assentamento de escravos judeus, é o nome da capital de Israel hoje. Israel veio a ser assentada no lugar que ela está hoje, 1940 anos depois da última diáspora de Israel, quando ela foi definitivamente varrida da face da terra como nação, como estado, como local. 1948 anos se passam. Segunda Guerra Mundial. Israel não existe mais como estado. Israel não existe mais como país. Israel não existe mais como local. Há notícia de Israel para o mundo inteiro. Israel domina o mundo nas sombras. Se você pegar todas as grandes invenções do século XX, estão na mão deles. Lâmpada, Thomas Alva Edison. Telefone, Alexander Graham Bell. Penicilina, como é que chamava? Fleming, Alexander Fleming. Imprensa, Franz Gutenberg. Todas as grandes invenções do século XX estão na mão dos judeus. E de preferência cristãos. É incrível como Deus preservou o seu estado. Quando eu fizer a aplicação à igreja, você vai entender onde eu quero chegar. E o que é legal disso tudo? É que em 1948, arredores da Polônia,
o primeiro campo de concentração nazista cai. É quando Pétain, o general de ferro, invade a primeira fortaleza nazista e descobre o que havia sido feito às escondidas por Adolf Hitler e os comandados seus da SS nazista. Quando ele entra e depara em Dachau com o cemitério que havia naquele lugar, porque foram exterminados em 5 anos de guerra 27 milhões de judeus. A conta real, imagina o que tem por trás disso. Mais ou menos uns 4.000 a 5.000 judeus por dia. Quando os tratores dos aliados começam a remover a terra de Dachau, de Auschwitz, de Düsseldorf, e levantar aquela pilha de ossos, eu vendo aquele documentário, Deus me levou nesse texto. Israel era uma pilha de ossos secos à vista do mundo. Israel era um cemitério morto à vista dos olhos do mundo. Em 1948 a ONU se reúne. Precisamos dar um estado para Israel. Dá um pedaço de terra do tamanho do estado de Sergipe, mais ou menos, areia pura, e fazem um chamado no mundo. Judeu que quiser voltar para casa pode vir, vocês vão ter pátria a partir de hoje. Eles voltaram. Não tinham mais língua, não tinham bandeira, não tinham nacionalidade. O mundo achou, como é que esse pessoal vai se juntar? Eles se uniram em Deus, na forma deles. Buscaram ressuscitar a língua. Um homem que se chama Ben Yehuda começou a ensinar hebraico para as crianças na escola. Em 10 anos, Israel tem a maior força aérea do mundo. Ela, em 6 dias, ela bombardeia Jordânia, Egito, Síria, Líbano e Palestina no chão, não permitindo que nenhum avião decole. E avança 100 quilômetros, tomando a posse da terra que Deus havia lhe dado, tomando a posse de Jerusalém. O mundo assistiu aterrorizado. É o pau que está lá até hoje. Agora eu te pergunto, de um vale de ossos secos, Deus suscita uma nação que faz o mundo tremer. Você sabia que todas as administradoras de cartão de crédito, você deve para um judeu? Quem aqui tem conta em banco? Quem tem cartão de crédito? Você deve para judeu. Você sabia disso ou não? 100% das administradoras de cartão de crédito estão na mão deles. Quando o Hamas invadiu e sequestrou 4 soldados israelitas, e os Estados Unidos não deixou eles ressuscitarem e irem buscar os seus meninos, estourou a bolha nos Estados Unidos, lembra? Simplesmente os judeus cobraram a hipoteca das pessoas. Explodiu o mercado imobiliário americano. Rapidinho, entra, faz. Agora eu te digo, se há uma promessa de Deus aqui, que se consome em Israel, que se faz verdadeira, quando que eu olho para a igreja como um vale de ossos secos? Quando que eu olho para nós e me sinto um vale de ossos secos? Quando eu venho todos os cultos e saio daqui dizendo, não acontece mais nada naquela igreja. Eu sou incapaz de ver um irmão chorando que foi curado de um câncer. Eu sou incapaz de ver uma mãe que teve seu filho de volta. Eu sou incapaz de ver um presidiário se convertendo. Parece que eu quero que as coisas aconteçam em mim, mas eu não consigo mais distribuir aquilo que Deus me deu. Eu quero para mim, eu virei um cara egoísta. Eu quero que Deus haja em mim, eu quero que Deus faça em mim, eu quero que Deus realize em mim e execute em mim. A teologia da bênção, ela virou uma coisa que, se Deus não fizer, eu vou deixar Ele, como se Ele tivesse desesperado e preocupado com o nosso abandono. Não adianta fazer beicinho para Deus. Não adianta tratar Deus como o Papai Noel. Nós temos que verdadeiramente parar e agir. Por que que nós estamos a cada domingo, a cada culto, a cada dia mais aqui dentro, e parece que estamos mais longe, mais distantes da cruz de Cristo? Parece que estamos mais longe do amor de Deus. Nós fugimos das pessoas que nos pedem coisas na rua.
Nós não gostamos que bêbados entrem no nosso culto. Atrapalha. Parece que o culto virou algo voltado para o homem, e sem querer nós estamos humanizando o nosso culto. Nós estamos interiorizando o nosso Deus e colocando Ele como se fosse uma entidade a nosso serviço, a nossa prestação de contas, porque afinal de contas eu sou um dizimista, que afinal de contas eu sou um homem de Deus, afinal de contas eu oro, blá, 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 blá. E eu lhe pergunto, será que é isso? Porque aviva a oração da Abacuque: Senhor, aviva a tua obra, aviva os teus dias. Quem que não quer um avivamento aqui? Parece que não. Quem que não quer um avivamento aqui? Quem que não quer uma igreja viva, uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que comparece, uma igreja que louva, uma igreja que adora? Mas uma igreja que sai, que evangeliza, que executa, que ganha, que bênção, que planeja, que dá e recebe. O problema é esse. Eu estava comentando com os meninos aqui sobre a escola bíblica, um número bom de alunos. Eu falei, engraçado que só vem quem não precisa. Eu falei, é por isso que eles não precisam, porque eles vêm. Nós não conseguimos reunir mais a igreja para orar. Nós não conseguimos mais reunir a igreja para adorar. Nós não conseguimos reunir. A minha liderança me cobrou, o senhor precisa orar mais com a gente. Eu falei, tá bom. O que vocês querem fazer? Queremos ir no monte. Marquei, vamos no monte orar. Nunca tinha ido, sabe? Mas resolvi ir. Aí foram lá em Embu, lá em São Paulo. Fomos lá em Embu, no monte da igreja Menonita, um lugar muito bacana. E eu parei, marquei 10 horas da noite na sexta-feira. Apareceram 2. Foram 2 pessoas da liderança da igreja que estavam me cobrando ir para orar. Então eu não sei aonde que nós estamos errando. Mas o Vale de Ossos Secos se reflete no reflexo que a sociedade lá fora faz aqui dentro. Quem aqui já foi no shopping Dom Pedro? Sabia que lá tinha uma capela? Quem conheceu a capela do shopping Dom Pedro? Obrigado. Agora fecharam, né? Quando eu conheci aquela capela, eu entrei num lugar enorme. O shopping é enorme. Era época de Natal, isso depois de 1 ou 2 anos inaugurado. E quando eu fui no banheiro na praça de alimentação, eu passei e vi uma plaquinha, capela. Falei, eu preciso ver isso de perto. Fui olhar, olhei. Um quartinho fechadinho, pequenininho, escurinho, com um banquinho, com uma luzinha tosca lá. Eu acendi a luz, uns banquinhos. Por favor, silêncio. Quer dizer, silêncio. Respeite os demais. Quer dizer, você tem que, diante de Deus, segundo a ótica do mundo, você tem que ficar quieto, você não pode fazer barulho. Aí eu entrei, quando eu saí da capela, eu olhei a praça de alimentação, mas um vozerio, um barulho, gente comprando, vendendo, sabe, consumindo, e aquela loucura toda. Deus colocou no meu coração, falou, é isso. Esses são os lugares que estão reservados para mim dentro de vocês. Eu não tenho mais as primícias, eu não tenho mais a relação imediata do homem. A igreja, ela se corrompe na conversão de Constantino. Ela era perseguida, caçada, morta. Ela sangrava pelos outros. Um dia o imperador se converte, pseudamente se converte, entrega seus caminhos para Jesus, numa visão que teve. E a partir de então, a igreja passa a sentar na mesa do rei. Foi a nossa ruína, foi a nossa queda, foi a nossa quebra. Passam-se 1500 anos, mais ou menos depois disso. Vem a reforma, voltamos para a palavra, podemos orar, podemos pregar, podemos ler a palavra. E 500 anos depois da reforma, estamos todos correndo atrás de uma coisa, um avivamento. Estamos todos caçando um avivamento. E eu te pergunto nessa noite, a desobediência, qual que foi a desobediência? Nós nos perdemos. E a restauração? A restauração está dentro de nós, meu amado. Um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito de Deus. Quando você canta como a mirra ardente, quando você canta como Naamã, se é em samba ou se não é, o que você pensa, o que você imagina? Que nós queremos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo. Quando Deus ou Jesus vai despedir dos seus, Atos 1:8, e ele diz, recebereis poder sobre vós, não é isso?
para que sedes minhas testemunhas. Sedes minhas testemunhas. A minha pergunta é: por que queremos e por que não acontece? Por que pedimos, clamamos, mas Ele vem, Ele enche, Ele sopra, Ele põe, mas parece que a gente chega ali na porta e já perdeu. Nos falta aprofundamento de relacionamento. E a minha pergunta para você é: se hoje ouvires a voz de Deus, endurecerias o vosso coração? Recentemente, o Carlos ministrando na igreja, ele, no auge de uma adoração, ele virou e falou assim: gente, nós precisamos confessar nossos pecados. Quem tem pecado, sai do lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Foi ninguém. Não foi ninguém. Eu fiquei pensando, estou numa boa. Estou falando da minha igreja, da minha casa. Ou eu tenho uma igreja de santos, ou eu tenho uma igreja de hipócritas. Das duas, uma. Porque não há avivamento sem confissão. Não existe avivamento sem perdão de pecados. Se eu não me esvaziar, Deus não vai encher. Se eu não tirar a sujeira, o que é limpo não entra. O problema é que nós somos muito santos para pensarmos que temos algum tipo de problema. E eu tenho feito de uns 15 dias para cá uma visita lá dentro do meu coração, diuturnamente. Eu tenho perguntado para Deus aonde o Senhor não se agrada, do que o Senhor não se agrada, o que está errado. E acredite, reverendo, 13 anos, batedor de surdo do grupo de pagode, professor de seminário, cara, começou a aparecer coisa, começou a brotar acusação, externa e interna. Externa do capeta, interna do Espírito Santo. A diferença é que o capeta vem e te acusa pelo pecado. Fala mentiroso, safado, sem vergonha, fofoqueiro. O Espírito Santo não. Ele te chama pelo nome, ele mostra o teu pecado e ele abre os braços e diz: eu estou pronto para te ajudar. Todo mundo aqui tem um quarto escuro na alma. Todo mundo tem um lugar onde sabe que reside algum problema, onde sabe que reside uma fraqueza, onde sabe que reside algum pecado. O problema é: eu quero a bênção, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus. Eu quero a conversão, mas eu não quero o senhorio. Eu quero tudo que Deus tem para me dar de bom, mas eu olho para a cruz e falo: ele já carregou. Ele carregou, mas quem disse que não há sacrifício no cristianismo? Quem disse que eu e você não temos que nos expor? E talvez a maioria de vocês agora cedo está pensando assim: não, mas eu não preciso confessar, porque eu falo com Deus. Então ele trouxe essa pessoa aqui de uma forma assim, vamos dizer, sem motivo nenhum. Eu vim aqui para falar esse monte de coisa para mim mesmo. Porque você está se perguntando aí agora para você: não, eu não preciso. Não, eu não preciso ir lá. Eu estava andando na Santa Efigênia há uns 10, 12 anos atrás. E quando eu me deparei com uma cena das piores possíveis, eu vim andando, a gente foi ali para comprar um teclado, não sei se é o pessoal que conhece, um local de instrumentos ali em São Paulo. Eu estava caminhando ali para comprar um teclado para a igreja, eu estava na Vila Industrial na época, estava eu, o menino que toca o teclado, o tesoureiro da igreja. Tinha 2 PMs tomando café, 2 freiras e um padre vindo para o culto ali no Largo da São Bento, certo? Eles estavam passando para ir para a missa, culto não, perdão, para a missa, eu como pastor, e de repente um cafetão saiu, pega uma menina de uns 13, 14 anos, começa a bater nela ali na rua, porque ela tinha tirado 10 reais do dinheiro dele. Eu passei e falei: não é comigo. O soldado também não fez nada, o agente da prefeitura que estava ali passou todo mundo. Quando eu entrei na loja de instrumentos, pedi o teclado, a gente estava vendo o teclado, o rapaz perguntou: para quem que é? Eu falei: é para a igreja. O senhor é pastor? Eu falei: eu sou. Quando eu respondi para o cara: eu sou pastor, o Espírito Santo me pegou. Ele falou: que tipo de pastor você é? Você viu a injustiça? Você fez alguma coisa? Você vai falar que não é com você, né, Caio? E ali na banca da loja, no balcão da loja, eu comecei a chorar. Comecei a pensar: por quê? Aonde estão aqueles que verdadeiramente vão fazer a diferença aí fora? Porque o vínculo do amor habita em nós. Enquanto eu não confessei isso, enquanto eu não botei meu joelho no chão, enquanto eu não falei com outro irmão, eu não orei,
meu coração aquietou. Eu tenho experiências maravilhosas de derramar de Deus depois de confissão, de agir de Deus depois de quebrantamentos, de ação de Deus. Israel voltou para casa depois de 1940 anos e Deus honrou a palavra dele. A igreja, ela passou por várias fases de avivamento. Nós tivemos o avivamento da Rua Azusa, da onde nasceu todas as denominações praticamente que existem no Brasil, menos a Batista e a Presbiteriana. Todas as outras, da Igreja do Nazareno, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Congregação Cristã do Brasil, todas, sem exceção de nenhuma, nasceram de alguém que saiu de dentro do movimento pentecostal da Rua Azusa. O Pentecostes está aqui, o Pentecostes está à disposição, o Pentecostes é para quem quer, a cruz de Cristo é universal, o Espírito Santo é para quem busca. A cruz é universal, ele morreu para todos, mas ser cheio do Espírito Santo é algo que ele delegou para aqueles que o buscam, é algo que ele delegou para quem o quer. Agora, quem aqui gostaria de receber um enchimento pleno do Espírito Santo de Deus? Não, levanta sua mão, não faz que nem T-Rex, não. Que dinossauro, que é com o bracinho curto. Levanta sua mão, eu quero. Agora, quantos estão dispostos a deixar nesse altar os pecados? Porque se disser para mim que não tem, é difícil. E olha que para o Nazareno, teólogo, cabeça fechadinha, diferenciar pecado atual, eu não vou entrar nessa questão que vai confundir tudo, mas seja sincero comigo. Há quanto tempo você não põe o teu joelho no chão? Tu não fala com Deus e fala: Senhor, diante dos outros aqui, eu tenho pecado, eu tenho situações difíceis na minha vida, eu tenho situações que complicam o meu agir e o meu ser. Porque às vezes o Espírito Santo, às vezes não, é uma promessa, ele quer agir, ele quer encher, ele quer fazer você uma bênção, como você pensa, mas a bênção não é como eu ou você pensamos. Eu não recebo uma bênção para me usá-la. O conceito de bênção no Novo Testamento é diferente. Por exemplo, depois de cantar e tocar surdo e transpirar tudo que eu transpirei, eu estou com sede. Eu não lembro quem foi o irmão que me trouxe o copo d'água. Foi você? Muito obrigado. Então, eu estava com sede. Aí eu recebi um copo d'água. Eu bebi ele. Eu fui abençoado. Conceito de bênção. Eu tinha uma necessidade, recebi algo, a minha necessidade passou, então eu sou abençoado. Amém? Amém. Amém, não tem problema com isso, mas não é bem isso. Eu passo a ser abençoado quando eu pego a minha água e eu divido com o irmão aqui, que eu sei que está com sede. Agora eu sou abençoado, porque a benção passa por mim. Essa é a ação do Espírito. É isso que o Espírito quer fazer em mim. Ele quer me fazer um canal de bênção. Quantas vezes você olhou para alguém e falou: eu te abençoo? Não dá medo de falar eu te abençoo? A gente tem medo de falar para as pessoas: eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo. Parece que esse negócio de abençoar é coisa para mãe e pai quando a gente era pequeno. Ou, de preferência, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe é fácil falar. Por que eu não consigo falar eu te abençoo em nome de Jesus? Porque eu não me sinto mais um canal de bênção. E por que eu não me sinto um canal de bênção? Porque eu não sou uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Por isso eu jogo para o terceiro: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu tiro de mim a responsabilidade cristã de abençoar você. Olha que coisa simples, né? Bobinho, porém profundo nas nossas atitudes. Nós temos medo de sermos canal de bênção. Sabe por quê? Quem aqui já ajudou alguém? Dá trabalho? Dá ou não dá? Dá. Está vendo isso aqui? Deu trabalho. E que trabalho. E que trabalho. Então, para concluir o que eu estou falando, para ficar bem claro para vocês, dentro dessa coisa entre Israel e a igreja, disse assim a palavra para Ezequiel. Ezequiel deve ter visto as margens de Tel Abib,
os campos nazistas. Eu tenho quase que certeza, é uma afirmação minha, tá? Não existe plano histórico ou base histórica para afirmar o que eu vou te dizer. Mas eu tenho a plena certeza, porque Ezequiel era um roé. Roé é o profeta que tem visões. Navi é o profeta que tem revelação, a palavra. Tanto que Isaías e tantos outros, a palavra veio e ele disse. Ezequiel, Amós e outros tinham visão. A visão veio a Ezequiel. E a visão que Ezequiel teve, eu tenho quase que plena certeza, do declínio, da morte e da restauração. Vem Jesus e diz para os seus discípulos: vós sois luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se esconde uma lâmpada embaixo da cama, não se esconde a candeia. Então você não pode ter medo de estar brilhando, você não pode ter medo de brilhar. Quando ele parafraseia, Jesus parafraseia Isaías, ele fala: ele não apagará a torcida que fumega, ele não esmagará a cana quebrada. Eu concluo aqui. Cana é uma taboa que se arrancava nos brejos do Jordão e faz aquele instrumento lindo, que tem aquele som maravilhoso que eles fazem. Só que ao limpar o miolo daquela cana, ao limpar o miolo daquela taboa, se ela faz uma fissura, se ela faz uma trinquinha, não serve para mais nada, amassa e joga no fogo. Torcida que fumega, você faz ideia do que seja ou não? Talvez muitos aqui pensaram que a torcida do Corinthians faz um barulho danado, não vai fazer mais nada, certo? Não, quem aqui já viu aquelas lamparinas de óleo? Que você punha água, punha óleo e punha fogo. Quando come aquilo lá, dá um negócio aqui no nariz, não dá, enche de carvão. Quando começa a acabar, ela estrala, faz um cheiro horrível, não faz? Então, a luz naquela época era isso, eram essas lamparinas. E você precisava fazer o quê? Completar o óleo. Então nessa manhã, presta atenção nessa maravilhosa metáfora que Deus nos dá. É Jesus que está dizendo isso. Ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará a torcida, ele não vai jogar fora ninguém, pelos trinca que você esteja, ou pelo fogo que você não consegue mais. Ele vai corrigir as tuas falhas, ele vai selar as suas rachaduras, para que você volte a produzir um som maravilhoso de novo, para que você verdadeiramente, o som que sair de você, encante e cante novamente. E ele vai pegar um óleo novo nessa manhã e encher você de novo, para que você volte a queimar e a arder a chama do Espírito de Deus. Se ele fez com Israel o que ele não faria pela sua igreja, ele morreu na cruz por nós, sofrendo, gritando, sangrando. Por que não nos encheria de óleo? Por que não corrigiria as falhas do nosso caráter? Agora a pergunta para mim é: você teria a coragem de mostrar as suas trincas para Jesus? Vamos colocar em pé nessa manhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje vai sem música, sem nada. Quantos aqui gostariam mesmo de uma experiência profunda com o Espírito de Deus? Talvez você vai chorar, talvez você vai sorrir. Vocês tiveram 4 dias aqui, eu imagino o que já não veio por aqui. Aí vem esse cara que fala manso, como o Sandro gosta de dizer, mais tradicionalzão, mais quietão, mais tranquilo, né? Esse sermão meio tipo aula, aquela coisa assim, né? Mas Deus tocou teu coração. E hoje você quer experimentar uma experiência com o Espírito Santo de Deus diferente da que você provou. Ser cheio e se sentir definitivamente um canal de bênção. Aonde você chegar e tiver contenda, você é o veículo de paz. Aonde você vê um desvalido, um caído, Deus vai tocar teu coração para você ir lá e acudir. Essa igreja aqui não vai caber gente dentro daqui a um ano. Não vai caber, porque você vai começar a multiplicar para o reino, porque você sabe que vale a pena trazer gente aqui, porque você está aqui. É essa ótica que tem que mudar. É essa forma de analisar e olhar as coisas que tem que mudar, porque se eu multiplico, Deus faz a obra. Deus multiplicou pão e peixe, mas quem distribuiu?
a igreja. Deixa Jesus fazer os milagres. Mas quem tem que distribuir bênção é você. Imagina se cada ovelha, Santa, multiplicar 10 esse ano. Glória a Deus. Se cada uma, sabe aquelas pessoas que você acha impossível, mas o teu agir, a tua maneira de ser vai mudar tanto, que o cara fala, não, escuta, o que você tem que eu quero ir onde você está? Eu quero ir onde você está. Então sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Primeiro, nós vamos confessar. Nós vamos confessar, abrir nosso coração para Deus. Falar, Senhor, eu não estou andando muito não. Os negócios no teu caminho não estão muito bom não. Eu preciso melhorar. Eu preciso consagrar, eu preciso santificar. Fala com Deus você. O que você tem para entregar nesse altar hoje? E eu tenho coisas que eu vou deixar aqui. Certo? O que você gostaria de consagrar para Deus? Área financeira. Se eu não acredito no dízimo, eu duvido desse negócio. Cara, quebra essa maldição na tua vida, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Quebra essa maldição na sua vida. Se tem alguém aqui ajoelhado, Senhor, que duvida que o dízimo é bíblico, que não acredita, dá uma prova para ele nessa hora, Senhor, e faz dele um dizimista fiel. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, eu quero orar nessa manhã. E acima de todas as coisas, pedir uma consagração do Senhor nessas vidas. Deus, cantamos tantas verdades. Cantamos que queríamos mergulhar na mirra ardente. Cantamos que somos como Naamã. Cantamos, mas faça dessas palavras as nossas orações. Pai Santo, Pai bendito, gracioso em poder. O Senhor não esmaga a cana quebrada. E o Senhor não apaga a chama que já não arde. O Senhor vai nos encher de um óleo novo. O Senhor vai nos encher, Pai, em nome de Jesus, corrigindo falhas de caráter. Que o mentiroso deixe de mentir, que o fofoqueiro deixe de falar, aquele que empresta ouvido para contenda, que o espírito contencioso caia por terra, em nome de Jesus, essa manhã. Que eu aprenda a ouvir mais e falar menos. Oh Senhor Jesus, aceita as nossas confissões. Senhor, aceita, Pai, aquilo que nós estamos colocando no seu altar nessa manhã e faz uma grande obra, porque a certeza do perdão que existe na tua pessoa, ela é real, e não existe pecado, ainda que sejam vermelho como a escarlate, o teu Espírito Santo há de deixá-los branco e alvo como a neve. Por isso purifica teu povo, Senhor, santificamos a nossa vida, consagramos a nossa vida, para que possamos experimentar um novo de Deus, para que possamos experimentar um sopro do Espírito Santo, Senhor, do vale de ossos secos. O Senhor disse ao teu profeta: profetiza dos 4 cantos da terra. Eu estou profetizando agora, Senhor. Dos 4 cantos da terra vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre o povo que confessa. Vem sobre o povo que ora. Vai enchendo o teu povo, Deus. Vai provando e provocando neles uma reação espiritual. Traz um enchimento sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Traz um enchimento sobre a tua igreja. Encha, Deus, a 8ª igreja do Nazareno aqui, Pai, para que ela seja referência para Campinas, para o bairro, para o estado, para o Brasil. Que comece aqui uma onda de avivamento, Senhor. Vem com o teu poder. Vem, Senhor, ouve, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, vai tocando cada vida, vai curando feridas, vai fechando arestas, vai enchendo pessoas. Oh Senhor, que a glória do teu nome venha ser fortalecida nessa manhã. Seja cheio, seja repleto, seja, Pai, em nome de Jesus, receba o poder que vem do alto. Receba, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lembra de uma coisa, e isso aqui é uma autodefesa, tá? Quando Elias se tranca na caverna, uma das perguntas mais interessantes que existe naquele texto
é que Deus não olha para Elias e pergunta: o que você está fazendo aí? Ele olha para Elias e fala: o que você está fazendo aqui? Deus está na caverna antes de Elias chegar. E depois ele mostra um terremoto, ele mostra um cataclismo, um vendaval, ele mostra uma coluna de fogo, e naquelas coisas, nos cataclismas, aquelas coisas de poder, Deus não estava, mas Elias se esconde de um cicio. Elias tem medo de uma brisa suave. Todos nós temos medo da paz. Todos nós temos, às vezes, medo, receio do que é calmo, do que é quieto, do que nos acalma. Deixa Deus trabalhar na quietude. Deixa Deus trabalhar essa coisa leve. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo convite, Sandro. Aí, pastorzão. Eu peguei Aleluia. Ainda bem que eu preguei antes dele ontem, né? O Ezequiel 37. Glória. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. À noite tem mais. Pastor Davi Couto já chegou de Salvador. Está em São Paulo. Já ligou para a gente pegar ele no final da tarde. Vai encerrar com chave de ouro. Lembra que eu disse que Deus não se repetia? Foi bom na quinta. E eu falei, amanhã vai ser melhor. Não porque o pregador é melhor, mas porque Deus não se repete. E aí, sexta melhor, sábado melhor, domingo de manhã melhor, e à noite vai ser bem melhor, porque Deus não se repete. Amém? Terça-feira agora, às 15 horas, retorna ao nosso A Tarde com Deus. Você que não está trabalhando, pode vir aqui buscar o Senhor Jesus, né? Às 19 horas nós estamos aqui. Convide uma pessoa, seja esse canal de bênção. Traga uma pessoa, amém? Olha para o seu irmão e diz assim, convide uma pessoa para estar hoje à noite. Foi bênção ou não? Pagode diferente, né? Um louvor diferente. E eu gostei que o pastor Caio falou o seguinte, ele falou assim, agora no final, vem alguém que não é igual aos outros, mas com fala mansa. Eu falei, fala mansa? Fala mansa tem a ver com pagode. Fala mansa tem a ver com pagode. Então que Deus abençoe a sua vida, bom almoço, amém. Nós estamos no nosso jejum ainda. O jejum nosso termina dia 27 agora, domingo que vem, no culto, não é isso? No culto das 19 horas, então você vai ser outro culto, bênção também. Então estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada, te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito durante essa manhã, Pai. Abençoa o teu povo, dá um domingo de vitória, um domingo abençoado, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.